Estamos de volta com o Ser Saudável desta sexta-feira. Já para encerrar a edição de hoje do Jornal Regional, como sempre acontece, buscando proporcionar para você informações de prevenção, de conhecer um pouco mais também as doenças e de como tratá-las, e sempre com a dica até de você evitar contrair certas doenças. Mas na semana passada nós conversávamos com o Dr. Lucínio Leônidas Grebos. Estamos aqui com o Dr. Lucínio novamente. Falamos, Dr. Lucínio, sobre hérnia de disco, como esse problema afeta milhares de pessoas em qualquer cidade, milhões de pessoas no país como um todo, e que é um problema bastante sério e que causa realmente um certo sofrimento, inclusive afastando trabalhadores de suas atividades profissionais, correto? Verdade. Boa noite, Caio. Boa noite aos nossos telespectadores do Ser Saudável. Satisfação estar aqui novamente com você. Realmente é um problema que nós dizemos que é um problema de saúde pública e que precisa ser tratado, né? Nós dizíamos aí que no programa anterior que as causas podem ser de origem genética, até de mesma tendência, mas por esforço no trabalho, ou por um movimento abrupto, ou por um acidente, e até por uma degeneração natural. E em muitos casos... vem com a idade, obviamente, com a idade, e outros pelo excesso de peso, pela falta de uma postura correta. Por isso que tem gente que até diz, olha, eu gostaria de fazer RPG, que é uma reeducação postural global. Claro, vai fortalecer a musculatura da coluna, vai ficar com o músculo mais forte, vai ficar com menos peso, sobrecarrega menos, e aquela pressão que você tem em cima do disco, ela é menos submetida. Como que você vai tratar então se o cidadão chega aqui com uma hérnia de disco, com muita dor? Primeira coisa, repouso, para que não haja contratura muscular. Deixa o cidadão deitado e diz, você não vai trabalhar, precisa ficar afastado. Analgésico para aliviar a dor, contrair menos a musculatura, anti-inflamatório e até um relaxante muscular. Tratamento inicial. Às vezes a gente está examinando um paciente, Caio, e você nota que determinados movimentos fazem com que ele tenha menos dor do que com o próprio medicamento. Por quê? Porque quando ele encolhe a perna, ele relaxa o psoas, relaxa a musculatura, e naquela posição ele não comprime. Você imagina imediatamente que bacana fazer fisioterapia, porque eu vou alongar o músculo contralateral, vou fortalecer aquele e vou estabilizar a coluna. Aí entra a fisioterapia, além do repouso, dos medicamentos, a fisioterapia. Outros casos que ajudam a relaxar, tem acupuntura, e 90% dos casos não são cirúrgicos. Agora, quando há uma hérnia, uma protrusão que está tocando, ela extrusa, ou ela rompe, ou ela vai lá para dentro da medula e não sai de maneira nenhuma, você precisa ir lá e tirar isso que está comprimindo. Seria a mesma coisa que se vir aqui e dizer, doutor, me entrou uma pedra brita no meu sapato, o que eu faço? Eu digo, toma um analgésico. Você vai dizer, não, mas acho que era melhor tirar a pedrinha, né? Então aí você parte para essa maneira mais agressiva, né, de fazer um tratamento cirúrgico. Outros casos, Caio... Antes até de outros casos, doutor, a questão da intervenção cirúrgica, qual é o grau de acerto, vamos dizer assim? Intervenção cirúrgica, 10% dos casos vão à cirurgia, entre 5% a 10%. Sim. E a maioria que vão, grande maioria, claro que toda cirurgia, tudo pode ter uma complicação, descomprime, tira a dor. Há alguns casos, pacientes, poxa, eu tenho 2 placas e 6 parafusos. É claro, para você dar mais estabilidade, para que ali você coloque um enxerto e não comprima mais. Então você põe, tal, fixa, você faz uma artrodese, perde um pouco da mobilidade, mas a dor vai embora, né? Então, em 5 a 10% casos vêm a ser cirúrgicos, mas 90% mesmo das hérnias de disco que vão lá, que tocam o nervo, que são sérias, você consegue. Hoje já está se pensando uma outra, já há alguns anos, seria fazer uma microcirurgia, uma espécie de uma artroscopia. Você vai lá dentro, chupa um pouquinho desse líquido, aspira, né? E esse núcleo pulposo faz com que murche, não toca mais, pronto, não dói mais o nervo.
Você não menos agressivo. Você não foi tão agressivo, você não seccionou o dorso do paciente, você não foi lá, não abriu a meninge lá, as estruturas nervosas para ir lá no disco. Então você vai apenas com isso. Mas, inclusive em Munique, na Alemanha, que é o lugar que mais se estuda isso, país lá do teu Bayern, né? O que acontece? Eles estudam muito as cirurgias não invasivas de coluna, são os pioneiros. Aqui no Brasil nós somos muito avançados nisso, principalmente porque talvez não tenhamos uma cultura de nos protegermos no trabalho ou nos protegermos no dia a dia, com hábitos saudáveis de vida, com alimentação correta, evitar fumo, evitar álcool, ter uma saúde boa e um corpo exercitado. Aí dentro da ergonomia, dentro de uma empresa que se preocupe com a tua postura, fica mais difícil você vir a ser uma das vítimas de hérnia de disco. Então é importante que a gente... a não ser que haja uma tendência genética, e se houver tem que tomar mais cuidado ainda, tendo certos cuidados, a possibilidade de contrair uma hérnia de disco diminui. Exatamente. Quando não é genético, todos nós temos a possibilidade. Você pode, eu posso, agora depende do nosso cuidado. Por isso, além destes tratamentos instituídos, nós temos que também nos prevenirmos de tudo, de uma gripe até uma hérnia de disco. Perfeito. Doutor, algo mais a acrescentar? Nada, só dizer a você, satisfação enorme, esse programa que tem uma audiência estrondosa aqui em Araucária, região metropolitana, e sempre que nós participamos, o pessoal vem aqui, viu o senhor, hein? Gostei, foi legal. Então é um prazer enorme estar sempre aqui no Ser Saudável. Boa noite a todos. A gente é quem agradece ao Dr. Lucínio Leão das Grebos pela participação mais uma vez aqui no Ser Saudável, que fecha a edição desta sexta-feira do Jornal Regional. A gente volta amanhã às 9 da noite. Obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.